Sabe, existem textos sagrados que foram escritos, alguns há milhares de anos. Como é que pode, né? Como é que eles parecem falar diretamente com uma pessoa hoje, em dia? Pois é, existe um conceito teológico fascinante chamado iluminação, que tenta explicar exatamente isso. Essa é uma pergunta e tanto, né? Como que um livro, um objeto antigo, se transforma numa voz viva que transforma a gente no presente? A doutrina da iluminação oferece uma resposta para isso. E para a gente entender, vamos a uma analogia bem visual. Então vamos lá. Imagina que a gente está entrando numa das maiores galerias de arte do mundo. Pensa num lugar como o Louvre, o Prado, cercado por obras geniais da história da arte. As obras-primas estão todas lá, sabe? Cada pincelada, cada cor vibrante. Só que tem um problema, um problemão. O lugar todo está num breu total, uma escuridão completa. A revelação, a arte está ali, mas é como se não estivesse. Totalmente inacessível. E é aí que está o ponto central. Os nossos olhos podem estar perfeitos, funcionando 100%, mas sem luz, a beleza continua toda escondida. Essa luz é exatamente o que a doutrina da iluminação propõe. Então, o que é essa tal de iluminação? Bom, é a ideia de que o Espírito Santo funciona como essa luz na galeria escura. Veja bem, ele não pinta um quadro novo, mas ele revela a glória daquilo que já está na parede, transformando um texto antigo numa voz viva. Ok, mas por que essa luz seria tão necessária assim? Isso leva a gente direto para o primeiro pilar dessa doutrina. A ideia de que existe uma espécie de cegueira espiritual. A base para essa ideia toda vem de passagens como essa aqui. Ela sugere que para a mente humana funcionando por conta própria, as verdades espirituais podem parecer meio sem lógica. Ou, como o próprio texto diz, loucura. E olha, isso é muito importante de entender. A doutrina não está falando de QI, de nível de estudo, nada disso. Um acadêmico brilhante pode analisar toda a gramática do texto, mas, segundo essa visão, ele ainda pode não enxergar o seu significado espiritual. Basicamente, a doutrina traça essa distinção bem clara. De um lado, tem a pessoa natural, que se baseia só na razão humana. Do outro, a pessoa iluminada, que tem a percepção auxiliada por uma fonte externa, o espírito. E isso permite que ela entenda o que antes parecia incompreensível. Essa analogia aqui ilustra a questão de um jeito incrível. Dá para explicar a física das cores, a temperatura da luz, os comprimentos de onda, mas a experiência, sabe? Aquela sensação da beleza de um pôr-do-sol, isso continua inacessível. A iluminação seria o que permite não só saber a teoria, mas vivenciar a beleza. Certo. Se a cegueira é o problema, quem é que acende a luz? A doutrina aponta para uma figura bem específica, o Espírito Santo. Esse texto é encarado como uma promessa. A ideia não é que o Espírito levaria para além da verdade, criando coisas novas, mas que ele guiaria para dentro da verdade, que já foi revelada, aprofundando o entendimento. A lógica por trás disso é até bem direta. Se o Espírito Santo inspirou a escrita dos textos, bom, quem seria mais qualificado para interpretar a intenção original do autor do que o próprio autor? Pensa em tentar montar algo com um manual técnico daqueles bem confusos. Agora, imagina o próprio engenheiro que projetou a coisa toda sentando do seu lado para explicar cada passo. O manual não mudou, continua o mesmo, mas a capacidade de entender aquilo, essa é radicalmente transformada. Essa seria a função atribuída ao espírito na hora da leitura. Ok, a luz está acesa e a gente tem um guia. Mas e aí? Qual é o resultado final disso? A doutrina defende que o objetivo vai muito, mas muito além de só acumular informação na cabeça. A expressão olhos do coração é fundamental aqui. Na linguagem bíblica, o coração não é só sobre sentimento, emoção, é o centro da nossa vontade, dos nossos desejos. Então, a meta não é só intelectual, é uma transformação que vai lá no centro de quem a gente é. E isso se traduz em 3 resultados bem práticos. Primeiro, um entendimento claro da esperança, que dá uma perspectiva sobre o futuro. Segundo, a percepção da riqueza da glória, que tem a ver com identidade, com o valor. E terceiro, a compreensão do poder de Deus em ação. No fundo, é sobre ganhar perspectiva, identidade e confiança. Para a gente amarrar tudo isso, vamos usar uma última e poderosa analogia, a de um vitral. Imagina esse vitral visto de fora. Num dia cinzento, nublado, ele pode parecer só um monte de vidro escuro com umas linhas de chumbo, né? A história, as cores, a beleza, tá tudo ali, mas escondido. Essa é a imagem da leitura sem a luz da iluminação. No entanto,
Quando a gente entra na catedral e a luz do sol atravessa aquele vidro, a cena muda completamente. A mesma peça de arte que antes parecia opaca, agora explode numa história vibrante, cheia de cor, de significado. A luz não mudou o vitral, ela só revelou a verdadeira natureza dele. Então, para a gente resumir tudo, como podemos organizar essa ideia de um jeito bem claro? A lógica da doutrina se divide em 3 partes, quase como uma peça de teatro. Começa com um problema, a cegueira espiritual. Depois, apresenta um agente como solução, o Espírito Santo, agindo como guia. E, por fim, aponta para um resultado. Não só conhecimento, mas transformação, esperança e sabedoria. No fim das contas, o ponto central é este. A leitura das Escrituras é proposta como algo que vai além de um exercício acadêmico. É um encontro, sabe? Uma experiência que busca unir o esforço humano com o auxílio divino. Isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta bem profunda para refletir. Dentro dessa estrutura toda, onde é que termina o estudo rigoroso, a interpretação humana, e onde começa essa ação divina, invisível? A busca por essa resposta é, talvez, o coração da jornada de quem lê esses textos.